chegamos a um dos mais importantes capítulos de Ezequiel, capítulo 37, porque vai falar sobre os ossos secos. O Espírito Santo transportou para um vale de ossos secos, onde ele profetiza e forma um grande exército. Espiritualmente, esses ossos secos é aquilo que simboliza a nossa chegada também à igreja, quando nós chegamos destruídos, de rastros, partidos, mas o Espírito Santo vai fazendo a obra de regeneração. Vamos, antes de meditar, vamos fazer a nossa oração e já adianto, se você tem gostado do conteúdo, dá o seu gosto, põe nos comentários aquilo que mais te tocou e manda esse vídeo para alguém, tá bom? Vamos falar com Deus? Ó Deus, mais uma vez estamos aqui para meditar e ouvir a Tua voz. Queremos ouvi-lo, por isso fale conosco. Eu peço a Ti em nome do Senhor Jesus e tenha misericórdia de nós. Perdoa os nossos erros, meu Deus, conscientes e inconscientes. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O comentário do 1 e 2, estavam sequíssimos. O Espírito do Senhor levou Ezequiel, por meio de uma visão, a um vale com numerosos ossos humanos insepultos. Esses ossos simbolizavam toda a casa de Israel dispersa pelas nações depois da destruição de sua terra. A sequidão dos ossos revelava o estado de desânimo e miserabilidade das pessoas. Além de serem expulsos de sua pátria, os poucos sobreviventes foram privados de sonhos e de honra. Assim, não havia melhor ilustração para representar Israel naquele momento do que os ossos secos. O povo era como corpos expostos ao tempo, cuja carne já foi consumida por inteiro. Nem mesmo medula havia, devido à sequidão extrema dos ossos. Ademais, os esqueletos não estavam agrupados e sim separados, mostrando com isso que os judeus viveriam em diversos lugares. Porém, com a intervenção divina, todos se reuniriam novamente e retornariam à sua terra. Então, é importante a gente entender isso no nosso contexto, na nossa vida. Assim também, quando a pessoa ela está vazia do Espírito Santo e ainda está sem o arrependimento. Então, ela é como ossos secos perante a face de Deus. No 3, e disse-me, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. O comentário, é possível ossos secos reviverem? Humanamente, o profeta sabia que era impossível que aqueles ossos retornassem à vida. Não havia nenhuma probabilidade disso, a não ser pela ação divina. A indignação do Altíssimo equivale hoje a perguntas como: o doente terminal pode ser curado? A empresa falida pode ser reestabelecida? O casamento destruído pode ser restaurado? Um viciado pode ser recuperado por completo? A vida de tristeza, amargura e tormento pode se tornar alegre e cheia de paz? Aqueles que creem e obedecem à voz da fé, sem olhar para as impossibilidades, não apenas terão a vida restaurada, como também possuirão o gozo da salvação. Até porque, para que o milagre venha a acontecer, é necessário que venhamos crer no milagre, né? Porque às vezes a pessoa ela quer o milagre, mas ela não crê que seja possível. Então, como é que Deus vai fazer isso, né? Deus trabalha, e isso nós temos que entender sempre, em parceria conosco. Então, eu mostro a minha fé para Ele, eu creio, eu apresento a minha fé. E Deus traz o milagre, a existência, o cumprimento da promessa. 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O comentário do 4 ao 6 diz, ouvi a palavra do Senhor, o Altíssimo ordenou a Ezequiel
profetizasse, ou seja, anunciasse a vida sobre a morte. O profeta faria o mesmo que o Todo-Poderoso fez na criação ao usar a sua palavra para chamar à existência o que não existia. Gênesis 1 fala sobre isso e Salmo 33 também. Assim como a terra era sem forma e vazia, os compatriotas de Ezequiel estavam reduzidos à insignificância e à falta de esperança, pois viviam dispersos em nações estrangeiras. A palavra de Deus é a fonte de vida, que dá início a tudo, pois ela é o próprio Senhor Jesus, como está em João 1, versículo 1. Por isso, seu poder é ilimitado. Ao depositarmos nela nossa confiança, toda situação ruim passa a mudar. Ezequiel cumpriu a ordem divina de proclamar sobre os ossos secos que representam Israel. Com isso, a nação não possuía chance alguma de se restabelecer. Surgir forte novamente. Por isso que a palavra de Deus ela é tão importante para nós, né? Porque ela é a voz de Deus dentro de nós, né? O poder de Deus que opera em nós. Quer dizer, esse poder se chama palavra. A palavra de Deus que nos traz a fé, que reaviva esse poder que há em nós e torna as coisas possíveis. No 7, então, profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Comentário, eis que se fez um rebuliço. Ao se proclamar a palavra onde não existia vida, imediatamente um ruído aconteceu. Esse barulho correspondia ao grande movimento dos ossos à procura dos outros ossos correspondentes do corpo para se unirem novamente. Essa profecia de Ezequiel se cumpriu quando Ciro, rei da Pérsia, inesperadamente deu permissão para que todos os judeus que viviam exilados em seu reino voltassem a Jerusalém. Então, imagine, né? Osso com osso se ligaram um com o outro. E talvez imaginemos aqui, né? Um osso estava aqui, o outro estava à distância enorme daquele, e o osso então começa a se movimentar, né? Assim também há esse movimento, há barulho na vida daquele que se entregou para Jesus, né? Se ele era viciado em drogas, então ele perde esse vício, ele já não anda mais com aquela substância. Se ele tinha más amizades, ele abandona más amizades. Se ele falava mentira, ele abandona a mentira. Se ele se prostituía, então ele abandona a prostituição. Quer dizer, há um movimento, a vida da pessoa ela passa então a andar conforme a palavra de Deus, né? Essa transformação que vai ocorrendo. Quantos criminosos que estavam reclusos, mas lá dentro o Espírito Santo fez a obra dentro deles. Eles entraram com a mente de um criminoso e saíram do presídio com uma mente de cristão, com a mente de Cristo. É muito grande isso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles o Espírito, quer dizer, o Espírito que traz a vida, né? Assim como Adão, Deus também soprou em suas narinas o Espírito de vida. No 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Comentário do 9, assopra sobre estes mortos. Todos os homens que não conhecem a Deus estão mortos em seus pecados e fazem parte do vale de ossos secos, isto é, do mundo. Vivem presos a paixões, fracassos e dores, mas ao abrirem seus ouvidos para a palavra, recebem vida. Com isso, o profundo e impressionante estado de secura e entorpecimento espiritual dá lugar à ação do Espírito Santo. Nasce assim uma pessoa cheia de fé, justificada e reconciliada com o Altíssimo. Porém, vale lembrar que essa obra de restauração depende da disposição do servo de Deus em proclamar a sua palavra em obediência a Ele. Assim também é impossível, por exemplo, que façamos a obra de Deus sem possuir o Espírito Santo, né?
que é o combustível da nossa fé para permanecermos firmes com ele até o fim. No 10. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. O comentário diz assim, pereceu a nossa esperança. Essa expressão mostra o estado de espírito do povo no exílio. Os judeus não tinham força, coragem, nem condição material e espiritual para se tornar uma nação. Contudo, parte dessa profecia se cumpriu no tempo de Ciro. Anos depois, o Senhor restaurou Israel novamente, trazendo o povo de volta à sua pátria depois de uma dispersão que durou quase 2000 anos. Judeus de todo o mundo experimentaram a dor da rejeição e do extermínio durante a Segunda Guerra Mundial, que eliminou mais de 6 milhões de pessoas no Holocausto. De modo sobrenatural, em 1948, eles saíram mais uma vez do Vale de Ossos Secos ao serem repatriados e ao reconstruírem Israel. A nação é jovem, mas possui um poderio econômico, militar e tecnológico maior que muitos países. No entanto, o cumprimento total dessa profecia ocorrerá quando toda a nação de Israel estiver reunida e for despertada espiritualmente para crer no Senhor Jesus, o Messias. Infelizmente, até os dias de hoje, a nação de Israel não crê em Jesus. Eles creem em Jesus como um grande profeta, mas não como o Messias. O Messias viria, né? E o profeta Daniel, no capítulo 9, fala que ele viria no segundo templo. Só que o segundo templo foi destruído. Se você teve a oportunidade de Israel, então você vê as pedras que faziam parte do antigo templo, onde há uma rocha, que ali é o lugar onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, né? Hoje, o que nós encontramos ali é um lugar muçulmano, né? É dominado pelo povo muçulmano. Então ali, hoje, é um lugar que pode ser visitado, mas por muçulmanos. É um lugar importante, mas é o terceiro mais importante depois de Meca para os muçulmanos. Mas olha só que interessante, né? Israel foi considerado nação. Muitos países ainda não o consideram. Acham que ali é uma terra prometida aos muçulmanos e não ao povo judeu. O povo judeu sofreu o Holocausto. Até hoje o povo judeu, né, eles sofrem perseguições, né? O antissemitismo, né, eles sofrem esse preconceito por serem judeus. E tudo isso porque eles rejeitaram a Deus e continuam rejeitando porque Deus mandou o seu filho, mas eles não reconheceram seu filho. 12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, porventura, não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás, assim diz o Senhor, Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e a das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei dela uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra.
e deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas transgressões, e os livrarei de todas as habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Comentário para que se unam. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido em duas partes, Judá e Israel, como vimos em 1 Reis 12. Assim Deus manda Ezequiel tomar duas varas para representar as duas nações. Ele uniu as varas na mão, mostrando com isso que o povo formaria novamente um só reino e teria um só rei, o Senhor Jesus. Embora Israel tenha voltado a ser uma só com Judá, essa profecia não se cumpriu integralmente. Ela se cumprirá quando Jesus, o Messias, retornar e reunir a nação em torno de uma só fé nele. E o Senhor Jesus veio para salvar. Agora ele virá para julgar. E sim, reinará 1000 anos ali em Jerusalém. 24. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Então ele falou que o Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele falou, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E foi exatamente o que o Senhor Jesus fez. Ele deu a vida por nós, nos libertando, das correntes do pecado. E aí continua aqui. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, ele e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Hoje, o santuário de Deus não é feito por mãos humanas, mas é o nosso próprio corpo. Deus quer, através do Espírito Santo, morar em nós, através do seu Santo Espírito. Por isso que quando há uma entrega de 100% da vida da pessoa a Deus, ele põe então o Espírito dele dentro daquela pessoa. É impossível que essa pessoa não venha fazer a diferença. No 27, o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Um excelente capítulo para você agora meditar em relação a você e a sua vida. Você já se entregou 100% para Deus? Se não, faça isso o quanto antes para que você possa ter a plenitude da vida em você, tá bom? Que Deus abençoe. Peço novamente que você dê o seu gosto. Mande esse vídeo para alguém.